Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo número 9. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu diga a Ele que ilumine as nossas mentes, os nossos corações nessa oportunidade. Amado Senhor, grandioso Deus, nós oramos a Ti nesse instante, clamando para que a Sua palavra, lida e ministrada, possa fazer diferença em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos nos adequar à Sua vontade. É por isso que nesse instante clamamos: constrange-nos nessa noite, modifique o nosso proceder, nos adeque à Sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, o mundo precisa de mais promotores da paz, de mais pessoas que vivam para fazer com que a paz se espalhe. O mundo precisa de mais pacificadores. Mas o que é uma pessoa pacificadora? É a pergunta que deveríamos fazer logo de cara, nesse princípio. Mas antes que você pense que é aquele que busca a paz a qualquer preço, como se fosse aquele super-herói da DC, aquele personagem da DC, que senta a porrada em todo mundo, dá tiro, bomba e tudo mais, para obter a paz para o país que pagar mais, não é nesse sentido. Se você pensa que pacificador é aquela pessoa que pega a paz a qualquer custo, eu te convido nessa oportunidade a meditarmos acerca do que verdadeiramente é ser um pacificador de acordo com a palavra de Deus. Portanto, convido os irmãos a meditarmos sobre o seguinte tema: os filhos do Deus da paz são felizes. E nós vamos ver algumas razões, mais especificamente duas, pelas quais os filhos do Deus da paz são felizes. E a primeira delas, meus irmãos, é porque receberam a paz por Deus. Atualmente, meus irmãos, nós vemos várias postagens nas redes sociais sobre os coaches financeiros. São pessoas que supostamente são muito bem sucedidas e querem ensinar você a ser bem sucedido financeiramente também. São pessoas que já ficaram ricas, enjoaram do dinheiro e agora querem ensinar você a ficar rico também, ficar com bastante dinheiro. Só que caso você deseje ficar como eles, você deve adquirir a dica deles através de uma taxa simbólica e um curso rápido, prático, para você conseguir alcançar o êxito que eles conseguiram. Caso você caia nesse ponto da carochinha, o máximo que você vai conseguir, se for um aluno muito dedicado, é convencer outras pessoas a comprarem o mesmo curso e assim fazer dinheiro às custas dessas pessoas. É este o nível da hipocrisia de alguém que deseja a paz mundial sem ter recebido a paz de Deus através de Cristo Jesus. E é o que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade. Quando a gente fala sobre pacificadores, a grande maioria dos estudiosos, eruditos da igreja primitiva entendia que essa bem-aventurança era somente de forma espiritual. Explicavam assim que o homem feliz de fato, era aquele que encontrava um ponto de equilíbrio no seu coração entre o desejo do pecado e o desejo pelo Evangelho. Essa compreensão, então, abrigava a ideia de que dentro de nós há um conflito constante entre o bem e o mal. O homem feliz era aquele que trouxesse, então, paz a esse conflito. Desse um jeito de resolver essa situação, para que não houvesse mais esse conflito no seu coração. E nem que o mal ganhasse também, não podia, era o bem que tinha que ganhar. Isso nos mostra de forma bem clara, meus irmãos, que o homem sozinho, ele não consegue verdadeiramente viver em paz. Sempre haverá uma pontinha de desejo para tender para as coisas erradas, fazer do meu jeito, me beneficiar e não beneficiar o meu próximo. O homem sozinho, o homem natural, sem Cristo, ele não consegue desejar a paz verdadeiramente e não consegue de forma alguma produzi-la. É necessário, portanto, meus irmãos, antes de sermos pacificadores, nós sermos pacificados por Deus. É importantíssimo nós compreendermos que essa pacificação que Deus nos traz é através de Cristo Jesus, meus irmãos.
Quando nós olhamos mais profundamente a palavra de Deus, nós compreendemos que antes de Cristo Jesus, todos nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos numa guerra declarada contra o Senhor de todas as coisas. Uma guerra que nós não tínhamos nem como travar, o que dirá vencer. Quando Cristo então se oferece e o seu sangue é derramado, vertido, nós, eleitos do Senhor, somos perdoados e agora experimentamos a paz com Deus. Experimentamos uma novidade, que é não mais temermos a ira de Deus rasgar os céus e cair sobre as nossas vidas. Agora experimentamos o cuidado, o pastoreio do Senhor sobre nós. É por isso, meus irmãos, que é importante nós compreendermos que o reino de Cristo, o reino messiânico, ele não é um reino de guerra, pelo menos não de guerra física. Tem guerra sim, mas dentro do coração do cristão. Uma guerra que nós somos auxiliados constantemente pelo Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus e não a vontade dos nossos corações. E não me entenda mal, o pacificado não é o homem que largou a guerra ou a luta pelas coisas que são certas. Não é isso. Não é o homem que abriu mão de pontuar o que ele acredita como certo, como adequado. Não é isso. Mas é aquele que, por ser alcançado pelo Evangelho, abriu seus olhos para perceber que seus conceitos tortos de justiça e retidão não são tão bons quanto ele pensa, não são tão adequados quanto ele imagina, que na verdade ele é muito mais corrupto do que ele consegue entender. Portanto, meus irmãos, essa bem-aventurança traz o anúncio de uma nova vida, uma vida através de Cristo Jesus, uma vida através da morte e ressurreição do nosso Senhor. Porque é impossível nós colocarmos em prática o que não aprendemos. E por isso, para o homem natural, é impossível viver de forma verdadeira essa paz divina. A paz que o homem deseja é a ausência de problemas, é a ausência de pessoas enchendo a paciência, é a ausência de pessoas atormentando e trazendo algum tipo de problema. É uma paz que ele nunca vai alcançar, uma paz que ele jamais experimentará. Compreenda, meu irmão, que o pacificado é alguém pacífico, com certeza, mas não é pacifista, não é um inimigo declarado de lutar pelo que é adequado. Ele não é belicoso, não é uma pessoa que ama brigar, que ama altercar, que ama entrar em disputas o tempo todo. Mas ele, pelas causas que o Evangelho apresenta, ele bate o pé e se disponibiliza a lutar para defender o Evangelho. É porque o homem natural não obteve o significado real da sua vida, não obteve paz com Deus através de Cristo Jesus, e por isso ele não pode desejar a paz, não pode desejar produzi-la, e não consegue entender o quanto ele está prejudicando a si mesmo e aos seus semelhantes. É enxergarmos verdadeiramente como filhos de Deus, meus irmãos, que o sangue de Cristo Jesus nos trouxe paz com Deus, e por esse motivo podemos em mansidão resolver as nossas diferenças através da paz. É só você se lembrar de um policial. Por mais que ele tenha posse e porte de armas, ele não chega atirando. Por mais que ele tenha arma de fogo à sua disposição, ele usa primeiro a arma do diálogo para resolver de forma pacífica o maior número possível das situações. O cristão não é um homem que foi dele extraído toda a força para lutar e defender os seus interesses, mas é um homem que agora usa a sua força, usa a sua influência para defender os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Por isso, o pacificador, ele não tem vaidade pessoal, ele não se preocupa sobre o que os outros vão pensar dele. A sua preocupação real é a respeito do que Deus entende, pensa a respeito dele. Não tem vaidade pessoal, porque a sua prioridade é a glória de Deus através da sua vida. Aí você pensa, poxa, muito legal, conceito muito bonito, muito bonito a gente pintar, colocar no quadro, guardar lá na casa e deixar todo mundo ver, pintar no muro para todas as pessoas verem que eu sou pacificador, mas e aí? Na prática, como que funciona isso? Na prática, meus irmãos, exige de nós o controle da nossa própria língua para não gerarmos discórdias. Ao invés de nós colocarmos mais lenha na fogueira, nós trazemos uma solução verdadeira. Não é só acalmar os ânimos, não é somente encerrar a discussão momentaneamente, é trazer paz aos corações que estão angustiados de fato. É ter um tempero na fala, assim como o apóstolo Paulo nos narra em Colossenses 4,6.
para não ser nem pesado demais quando deve ser leve, e nem leve demais quando deve ser pesado. Essa é na medida certa, falar o adequado e na quantidade adequada. Para você entender melhor, se a vontade de replicar com uma ofensa, pior ainda, não faça. Se a vontade é espalhar a fofoca, a informação que você obteve de alguém, não faça. Se a vontade é realmente extravasar para mostrar que você tem um vocabulário vasto para ofender alguém, não faça. Guarde as suas palavras. Assim como o apóstolo Tiago nos ensina na sua epístola, no capítulo 1, versículo 19, todo homem deve estar pronto para ouvir. Tem que ser um homem que se controla, para ser tardio para falar e também tardio para perder as estribeiras, para se irrar. Entenda, portanto, que pacificado é aquele homem que verdadeiramente não usa a desculpa de preciso falar para não explodir, para falar poucas e boas para as pessoas, para estar a todo instante mostrando às pessoas que ele sabe se defender. Uma das principais armas, meus irmãos, para realmente estabelecermos a paz é sabermos quando calar a boca, quando guardar os nossos lábios, porque o falar é prata, mas o calar é ouro. Quem sabe se calar ganha muitas batalhas. É, portanto, alguém que sempre enxerga todas as situações da sua vida à luz das Escrituras e se pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Será que realmente o Senhor iria fazer com que o meu próximo se sentisse humilhado apenas para que o meu ego fosse massageado? Será que realmente o Senhor Jesus iria falar mal do próximo para que um terceiro se agradasse da vida dele? É nós pensarmos a respeito do que Cristo deseja que nós façamos. É justamente por esse motivo, meus irmãos, que o pacificado, ele é identificado como Filho de Deus, porque ele foi resgatado através do Filho de Deus para receber essa paz. Mesmo que não haja dignidade em nós, meus irmãos, mesmo que nós sejamos destituídos de toda forma de dignidade, de valor diante de Deus, o amor divino permanece em nós, em razão do seu amor pelo seu Filho. Por Cristo amar o seu Filho, Ele continua amando a cada um de nós, se fomos comprados nesse mesmo Filho, para que nós possamos continuar tendo paz com Ele. Neste ponto, nós percebemos então a razão, uma das razões pelas quais o Filho de Deus, o Deus da paz, verdadeiramente feliz. Ele não tem necessidade de se defender, pois sabe que já foi perdoado sem merecer. E nada deste mundo, seja no nível terreno, seja no nível celestial, seja coisas construídas, coisas inventadas, homens, mulheres, poderes, nações, pode mudar o amor de Deus que foi comprado para nós, por Cristo Jesus. Nada e ninguém pode mudar isso. É compreender que a paz que nós temos com Deus não depende de nós, unicamente de Cristo Jesus. É entender que a nossa santidade pessoal não aumenta e nem diminui a paz que nós temos com Deus, mas a nossa santidade pessoal, com mais clareza, nos mostra, nos capacita a sentir essa paz com Deus. Quanto mais santos nós somos, mais sentimos essa paz com nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, mesmo em meio aos nossos pecados, mesmo em meio ao nosso merecimento, nós continuamos sendo amados por Deus e continuamos usufruindo dessa paz. Nós não nos tornamos irrepreensíveis da noite por dia, meus irmãos. Não é porque nós somos alcançados que magicamente nós não erramos mais diante de Deus. Mas nós, quando pacificados, compreendemos que mesmo errando, mesmo deixando de desejar diante do Senhor, através da ação do Espírito Santo, nós somos convencidos a abandonarmos os nossos pecados de forma paulatina, para estarmos cada vez mais agradando a Deus. E mesmo em meio aos nossos pecados, permanecermos em paz com Deus. E quanto mais abandonarmos esses pecados, maior será a nossa certeza de que temos paz com o Senhor. Precisamos compreender, meus irmãos, que enquanto houver um homem na terra que não sirva a Cristo Jesus, continuará havendo guerras, rixas, intrigas, desentendimentos. Pois a raiz de tudo isso, meus irmãos, se encontra no mais profundo coração do homem que não serve a Deus, o pecado.
Como bem diz o Dr. Martin Lloyd Jones, aquilo que existe no interior do homem inevitavelmente há de aflorar a superfície. Portanto, não se engane, meu querido, não se engane, minha irmã. Não temos como confiar a paz do mundo a uma organização, a um político, a um homem sobre a terra, porque a paz não pode ser garantida através disso. A paz é uma pessoa e somente a usufrui quem realmente se encontra com Cristo Jesus. Em Cristo foi convertido o ódio divino que era sobre as nossas vidas por amor, um amor que é eterno, imutável. É um amor que foi derramado sobre nós de forma imediata e continuará assim, de forma eterna e inalterável. Se você realmente deseja paz para a sua casa, se você realmente deseja paz para o mundo que você vive, comece a render a sua vida a Deus cada vez mais, para você sentir a paz com Deus. E por mais que tudo esteja desmoronando ao seu redor, você ainda sentirá essa paz no seu coração. Uma paz que não depende de você, uma paz que depende exclusivamente de Cristo Jesus. Se você deseja paz, seja pacificado pelo nosso Senhor, seja transformado em Cristo Jesus. Nós temos ainda uma segunda e última razão pela qual o Filho do Deus da Paz, ele realmente é feliz, e é a seguinte: porque são agentes da pacificação. Com certeza você já ouviu o ditado, que é bem interessante nesse contexto, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vai e volta, vira ano, passa ano, todo mundo diz a mesma coisa: eu quero paz para a minha vida, paz para a minha família, paz para o mundo que eu vivo. Toda Miss Universo que tenta concorrer ali junto das outras mulheres, ela diz a mesma coisa: qual que é o seu maior desejo? A paz mundial. Todas as pessoas dizem, quando tem oportunidade, eu desejo a paz mundial. Mas até hoje, não vimos uma única pessoa disposta a pagar o preço para que houvesse paz verdadeiramente no mundo. Nenhum ser humano foi capaz de fazer isso. E nenhum ser humano será capaz de fazer isso. O que nós precisamos é o que essa bem-aventurança nos apresenta nessa oportunidade. Em hebraico, meus irmãos, a língua que foi pega a ideia que agora está sendo transmitida aqui em grego, o substantivo paz ele nunca é um estado negativo. Portanto, não significa somente a ausência de conflitos, mas sim tudo aquilo que contribui para o bem-estar humano. Tanto que no Oriente Médio, quando duas pessoas se encontram, elas se saúdam mutuamente com paz, shalom. Não para falar assim, nossa, que tudo de ruim sai da sua vida e acabou. Não. É para denotar também que tudo de bom ocorra na vida dessa pessoa. Não é simplesmente a liberação de todo o mal, mas sim a presença em sua vida de todas as coisas boas e desejáveis. É importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque a bênção da paz que é narrada aqui não recai somente sobre aqueles que amam a paz. Não é somente aquele que fala, poxa, queria muito essa paz. Mas é também, e principalmente, sobre aqueles que promovem essa paz. Como nós vimos, a paz ela não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de conflitos, meus irmãos. A paz é a tranquilidade em meio a tudo isso. E isso só é possível para aquele que verdadeiramente foi alcançado por Cristo Jesus. É impossível para o homem natural, quando tudo está desmoronando ao seu redor, ele encontrar um ponto para ele poder dizer, estou tranquilo. É impossível. Ele se agarra aos seus bens, aos seus conhecidos, à sua família, às suas influências, e quando tudo isso não está mais disponível, ele não tem o que se agarrar, ele se desespera e não tem paz. Por isso, a paz com Deus abre espaço para vivermos a paz com os nossos semelhantes. A paz que nós usufruímos através de Cristo Jesus, meus irmãos, garante que mesmo nós tendo as nossas mazelas, as nossas dificuldades, é possível nós vivermos em paz com os nossos semelhantes. Não significa que eles não vão nos dar motivos para a nossa paz ir embora, mas significa que mesmo ele dando todos os motivos do mundo, a paz permanecerá, porque depende exclusivamente de Cristo Jesus. O pacificador, portanto, meus irmãos, é alguém que busca estabelecer a concórdia, as pessoas entrarem em acordo, mas não ignora de forma nenhuma as situações para promover essa paz.
Não é um acordo ali que é frágil, como se fosse uma guerra fria, a qualquer momento eles podendo ali desacordar e então começarem novamente toda a disputa. É uma paz que faz com que ambos os lados possam verdadeiramente entrar em um acordo para resolverem as suas dificuldades. O pacificador é aquele que conserva a paz para que não seja destruída. E quando ela é destruída, quando ela é rompida, ele se esforça para recuperá-la. Este é o ponto abordado por Cristo Jesus. Neste contexto, meus irmãos, os rabinos do judaísmo sustentavam que a ação mais louvável, mais grandiosa que um ser humano poderia fazer era se esforçar para que o estabelecimento de relações justas fosse realmente vista entre os seus semelhantes. É o Shalom, é a paz que nós estamos vendo. Não é somente a justiça humana, mas a justiça divina que equipara os homens. É desejarem realmente equidade em seus relacionamentos. Dessa forma, o que nós estamos aprendendo é que o pacificador é alguém que não se irrita, não revida na primeira oportunidade e ainda, além disso, procura meios para proporcionar paz até mesmo ao seu opositor. É difícil, é muito pesado. É só você parar para pensar. Os adolescentes, assim que começam a se interessar para iniciar um namoro, um relacionamento, principalmente nos tempos atuais, se ele tem alguma dificuldade com a sua namorada, esse adolescente vai cruzar os braços e vai esperar o bonitão lá pedir desculpa, porque ele não vai dar o braço a torcer. Ele prefere ficar com orgulho do que resolver a situação em paz. E é o que nós fazemos, meus irmãos, não nos relacionamentos amorosos, mas nos nossos relacionamentos triviais, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos. O que está sendo condenado aqui é exatamente essa espera. O que Cristo exige de nós é que nós demos o primeiro passo, que nós sejamos dispostos a procurar a pessoa que nos aflige, para estarmos resolvendo nossa situação com ela. Você pensa, poxa, mas isso não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento, é complicado, quem faria isso? Que loucura é essa? Não sei quem faria isso, eu sei quem fez isso. Cristo Jesus, meus irmãos, procurou até as últimas consequências obter paz com os seus inimigos. Nossa, ele não poupou sua própria vida, não poupou sua própria carne, para que houvesse paz entre nós e Deus. Aí você pensa, tá, digamos que eu tope fazer isso, é difícil, mas o que eu vou ganhar com isso? Bom, meus irmãos, o que o texto nos mostra como resultado, como vantagem disso, é sermos chamados filhos de Deus. Vago, né? Não tem muito sentido. Na língua hebraica, nós não temos muitos adjetivos. Normalmente eles pegam uma expressão equivalente ao que seria um adjetivo. Por exemplo, eles usam, ao invés de misericordioso, ele usa filho da misericórdia, para denotar a qualidade de uma pessoa que possui essa misericórdia. Quando ele diz que serão chamados filhos de Deus, Cristo não está dizendo, olha, vocês serão deuses, não, mas terão características que são similares às características que só encontramos em Deus. Neste contexto, a paz. Ao invés de dizer aqueles que vivem na paz, que são os portadores da paz, ele diz pacificadores e diz que serão chamados e conhecidos como filhos de Deus. Aqueles que fazem algo que somente Deus faz, que é trazer paz aos relacionamentos. Meus irmãos, é muito difícil isso, enquanto nós tivermos apego ao nosso ego, apego à nossa vaidade, apego ao que as pessoas vão pensar de nós. É por isso que a bênção não é para aqueles que admiram a paz, mas para aqueles que promovem a paz. É difícil, com certeza. Todas essas bem-aventuranças são difíceis. Mas o que está aqui sendo ordenado a nós é entendermos que o pacificador, ele é o que defende e promove a paz de Deus, e não somente a paz de acordo com a visão de um grupo ou de uma instituição. Não é somente para os meus amigos, não é somente para os meus conhecidos, é também para os meus inimigos.
Ah, quer dizer então que a paz que é amada e perseguida pelo mundo, a gente pode então dar a eles? Não, meus irmãos, não podemos, porque é fajuta. Não temos como ter comunhão e paz verdadeira com aqueles que não servem a Deus. Não porque nós não estejamos dispostos a ter paz com eles, mas porque eles não querem essa paz. Eles querem uma paz que é ilusória, passageira, injusta. É uma paz que não tem sentido algum. Mas se você realmente quer promover a paz verdadeira, tanto para essas pessoas que não querem ela, o caminho continua sendo o mesmo. Pregue e viva o Evangelho. É o único caminho para o mundo que nós vivemos experimentar a paz. Como diz o reverendo Matthew Henry, os pacificadores são bem-aventurados. Se os pacificadores são bem-aventurados, ai daqueles que destroem a paz. Imagina só diante de Deus. A rendição a Cristo, meus irmãos, como Senhor de nossas vidas, resulta em paz nos nossos corações, mesmo em meio às dificuldades da vida. Nós não precisamos então de simpósios ou conferências para alcançarmos a paz, mas somente reconhecermos que fora de Cristo ela não existe. Antes que você saia daqui compreendendo mal, meu irmão, o problema do mundo não são as guerras, não é a desigualdade. O problema do mundo continua sendo o pecado. É o pecado que gera todas essas coisas. Porque se a dificuldade fosse as guerras, a desigualdade, meus irmãos, vamos juntar todo mundo e vamos resolver. Enquanto existir um homem sem Cristo Jesus, continuará existindo fome na terra, continuará existindo injustiças, continuará existindo atrocidades. Porque a paz que está no coração e é refletida para as atitudes é possível somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Portanto, não se engane. Nós não podemos mudar o mundo. Nós não podemos acabar com as guerras e com as injustiças que existem hoje, porque elas não são o fundamento do porquê elas existem. Quem pode fazer isso é somente Cristo Jesus. Somente Cristo pode botar um fim a todas as intrigas, desentendimentos, todas as guerras que existem. E Ele fará o seu glorioso retorno. Até lá, meus irmãos, é de nossa incumbência pregarmos e vivermos o Evangelho da paz. A guerra, meu querido, não é contra uma instituição, não é contra uma nação, não é contra um homem específico. Enquanto Cristo não voltar, haverá guerra, desentendimento e rusgas. E nós, os pacificadores que foram pacificados, devemos em todos os momentos entendermos que a guerra é contra nós mesmos, em nossos corações. Enquanto nós não formos totalmente voltados para Cristo Jesus, nós não estaremos usufruindo adequadamente da paz que nos foi oferecida. Nós precisamos entender que nós somos felizes, não porque nós vamos ganhar alguma coisa, mas pelo que nós já recebemos, a salvação em Cristo Jesus, que gera paz em nossos corações. Até que Cristo volte, o nosso papel é anunciar ao mundo que a solução está na cruz. Shalom Adonai, Adonai Shalom. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, poderoso Pai, nós oramos ao Senhor, porque nós necessitamos muito da Sua paz, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Nós precisamos de muito, ó Pai, e é por isso que nesse instante, nós clamamos ao Senhor, sonde os nossos corações, constrange-nos a estarmos vivendo da forma que agrada ao Senhor. Que nós não sejamos seduzidos pela paz que o mundo oferece, mas que nós vivamos dia após dia a paz que o Seu Filho Jesus comprou naquela cruz. Que nós verdadeiramente entendamos que as nossas armas não são armas de carne, não são armas que o tempo pode deteriorar, ó Pai. As nossas armas é a dependência e a submissão ao Senhor. Que nós mais e mais diminuamos, para que o Senhor cresça em nós e o mundo saiba que foi o Senhor que nos enviou. Que o homem, o nosso próximo, possa olhar para nós, em nosso proceder, em nosso comportamento,
percebam que nós verdadeiramente somos seus filhos, porque nós nos portamos e nós ofertamos aquilo que somente o Senhor poderia ofertar, que é a paz, a tranquilidade em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Lembre-nos, ó Pai, que nós temos paz com o Senhor. Isso basta para nós. Constranja-nos a vivermos essa paz de forma integral, de forma 100%, ó Pai. Que nós verdadeiramente desejemos mostrar ao mundo que a solução está na cruz, unicamente na cruz. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.